vamos falar um pouquinho das alterações de rede hospitalar, tá? Bom, gente, aqui nós estamos numa fase de transição. Só vou tomar uma água. O que significa isso? As regras atuais, elas serão alteradas a partir de 1º de setembro, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho como é hoje, um pouquinho como vai ficar, e quando elas tiverem, a norma tiver sido alterada, a gente volta para falar com mais detalhes. Por quê? Porque a gente ainda está aguardando a ANS publicar a instrução normativa que vai detalhar melhor a nova RN, tá? Então, nós vamos falar assim, por como é hoje, como vai ficar, e mais detalhes a gente volta aí no próximo evento para tratar disso, tá bom? Então, hoje, como funciona hoje o redimensionamento de rede hospitalar? Lembra que a rede hospitalar é característica essencial do produto, certo? Então, hoje, eu não posso retirar um hospital se nos últimos 12 meses ele tiver tido pelo menos uma única internação. A norma, ela proíbe que haja um redimensionamento de rede nessa situação. Ela só permite que eu substitua este hospital por outro equivalente, tá? Então, se aquele hospital tinha uma internação, eu não posso tirar, eu tenho que substituir. E ele precisa ter os mesmos serviços que o outro hospital que está saindo e o mesmo número de leito, seja de UTI, seja de leitos clínicos, enfim. Ele tem que ter a mesma regra de equivalência, tá? Na regra atual, se um prestador ele suspende um atendimento por algum motivo, ou porque ele está em reforma, ou por alguma questão da vigilância sanitária, eu preciso continuar ofertando a cobertura em outros prestadores, mas eu não preciso substituir esse prestador. Eu posso aguardar ele voltar a realizar o atendimento, tá? E, como eu falei, a comunicação, ela tem que acontecer com 30 dias de antecedência, apenas nos casos de substituição, tá? De entidade hospitalar. Eu posso se esse hospital não tem nenhuma internação nos últimos 12 meses, ele pode ser absorvido por um outro hospital da rede, que já faz parte da rede, tá? Os critérios, gente, são sempre os mesmos. Mesmo município, município limítrofe ou região de saúde. A substituição, ela vai respeitar a mesma regra da RN 566, tá bom? Então, essa é a regra atual. Tá? Então, eu não posso retirar nenhum hospital se eu não fizer isso. Lembrando que, antes de eu falar a regra que vai valer a partir de 1º de setembro, só deixa eu explicar uma outra coisinha para vocês. Nesses casos de hospital, eu tenho que mandar para a ANS e a ANS precisa autorizar. Eu não posso tirar sem autorização. Então, quando o cliente fala, ai, perdi o hospital tal. Não, houve um processo, a ANS autorizou, foi feita uma substituição ou foi feita uma incorporação, tá? Desculpa, uma absorção, tá bom? Ele não ficou desassistido. E tudo isso só aconteceu porque a operadora cumpriu os critérios da norma, fez a solicitação para a ANS autorizou essa substituição. Então, ele não fica desamparado do ponto de vista assistencial. Ele pode ficar triste que ele perdeu aquele prestador, tá? Mas ele não fica desamparado do ponto de vista assistencial. Bom, como é que vai ser daqui para frente, né? Daqui para frente, não, mentira, a partir de 1º de setembro. A partir de 1º de setembro, não existe mais a regra da internação. O que a gente vai ter que olhar? A gente vai ter que olhar o impacto sobre a massa assistida. Então, o que eu vou olhar? Aquele prestador, ele dentro da região de saúde dele, ele representa mais, ele está dentro dos 80% de atendimento daquela região. Se ele tiver dentro do critério
dos 80%, ele só vai poder ser substituído, ele não vai poder ser incorporado, tá? Então, olha o impacto sobre a massa assistida. Se ele estiver dentro dos 20 ou dos 5, eu posso absorver, ele pode ser absorvido por um outro hospital, caso contrário, ele vai ter que ser substituído. Então, não existe mais a regra da internação, tá? Também eu não vou mais poder excluir parcialmente os serviços dos hospitais. Eu passo a ter que observar também o impacto sobre a massa assistida, tanto para os serviços, quanto para os serviços de urgência e emergência também, tá? Então, preciso olhar também para essas situações. Outra situação é o critério de equivalência, ele deixa de ser leitos e serviços ambulatoriais e passa a ser exclusivamente os serviços hospitalares. Quais são os serviços hospitalares? Os atendimentos de urgência e emergência, pediátrico ou adulto, as internações em leitos de alta complexidade, né, UTI pediátrica e adulto, cirurgias pediátricas e adultos, ou internações clínicas ou cirúrgicas. Então, ele olha os serviços... Serviços de diagnóstico. E o serviço de diagnose não, porque é ambulatorial. Ele só olha os serviços hospitalares, adulto e pediátrico, tá? Então, o critério ficou melhor, né? Porque antes, às vezes eu não conseguia alterar um hospital porque ele tinha uma ressonância magnética, que é um serviço ambulatorial. Eu poderia substituir por um prestador, por um laboratório, mas eu não conseguia substituir o hospital porque o critério de equivalência considerava serviços que não eram hospitalares, tá? E aí, uma novidade importante aqui, a gente teve duas novidades bem importantes, né? A gente vai ter que passar a olhar os atributos de qualidade dos hospitais. Então, se eu estou tirando um hospital que é acreditado, ou que tem o Qualis ou um ISPA, eu vou ter que trocar por outro na mesma condição. Ah, Renata, eu não tenho outro na mesma condição naquele município. Eu olho para o município limítrofe, eu olho para a região de saúde, e se eu não tiver, mesmo assim, aí eu posso reduzir o atributo, trocar por outro que tenha um atributo de qualidade melhor ou não tenha atributo de qualidade, tá? Mas a norma passa a exigir que eu garanta o mesmo, né, o mesmo padrão para o beneficiário. E eu acho que a novidade maior de todas é a questão da portabilidade, né? Agora, o beneficiário, ele vai passar a ter direito à portabilidade. Não, gente, mentira. Essa é uma das novidades, falta mais uma, tá? São 3 novidades importantes, né? A portabilidade, se sair um prestador naquele município, no município onde ele reside, onde o serviço foi contratado, né? O cliente contratou, o beneficiário tem direito a exercer a portabilidade por esse motivo, tá? Então, a gente pode tanto perder cliente quanto receber cliente, claro que observando os outros critérios lá de elegibilidade que precisam ser observados, né? E a novidade maior de todas é a questão da comunicação, que a INS alterou e ela passou a dizer que a comunicação agora vai ter que ser feita de forma individualizada para todos os beneficiários que residem no município daquele hospital que está sendo retirado. Então, como que vai ser feita essa comunicação? Via e-mail com certificação, AR, e aí ela lista uma série de possibilidades e também vai precisar estar ali no portal, tá? Então, toda vez que sair um prestador ou um atendimento de urgência e emergência, eu tenho que mandar a comunicação individualizada. Quando sair um serviço, eu vou colocar isso no portal, tá? Mas a comunicação passa a ser individualizada para o beneficiário daquela região. Então, essas são as regras atuais de redimensionamento de rede. Tá? E rede, a gente tem bastante problemas, assim. A tônica, né, dessa relação da nossa rede com o plano é como a Renata comentou.
os hospitais eles acabam definindo o plano e a gente tem também uma relação de contato pessoal dos nossos clientes com essa rede muito próxima. Então ele se sente dono, ele se sente como se ele tivesse direito ad eterno, digamos assim, enquanto ele estiver vinculado a este contrato, ele se sente no direito de receber atendimento por aquele determinado hospital, por aquela determinada clínica ou por aquele determinado laboratório. Eu trouxe aqui 3 casos para exemplificar, mas o básico que a gente precisa ter em mente é que, como a Renata mencionou, a rede ela é dinâmica. Existem regras, né, para substituição, para descredenciamento, para exclusão, eventualmente, no caso de uma fraude, por exemplo, mas essas regras regulatórias, elas por trás, elas têm digamos assim, elas geram um direito para as operadoras, que é justamente de fazer essa dinâmica e esse trabalho de reciclagem, digamos assim, da nossa rede de prestadores. Então, isso que é importante que os nossos clientes tenham em mente, tá? E essas mudanças, esses ajustes, essas alterações de rede, eles podem acontecer pelos mais variados motivos. Por exemplo, no caso de um pedido, de uma solicitação do próprio prestador que não queira mais ficar vinculado à operadora, e isso, é óbvio, acaba gerando uma expectativa frustrada, né? Que é o que a gente mais tem no judiciário, e também uma espécie de rompimento ali do vínculo, né, entre paciente e médico, ou entre paciente e um prestador com o qual ele já vinha passando por tratamento já há algum tempo. No judiciário a gente enfrenta vários problemas, só que o que a gente mais percebe no judiciário é a falta de conhecimento técnico a respeito da norma, a respeito das regras, né? Tanto por parte dos clientes, como também por parte dos próprios juízes. Tá? Então, vou dar o exemplo clássico que eu trago aqui, é quando a gente exclui serviços ambulatoriais de hospitais. Né? Então, o mais óbvio é o serviço de diagnose, né? Para essa exclusão de serviço não existe, a norma ela é um pouquinho mais flexível, só que aquele paciente, aquele cliente que já passava naquele hospital, fazendo exames laboratoriais naquele hospital, ele se sente como se aquele hospital tivesse sido descredenciado ou excluído. E muitas vezes ele não olha para o todo, para o ganho que ele teve. Então, por exemplo, nesse caso de uma exclusão de um serviço ambulatorial, com certeza a gente deu mais capilaridade para ele através do credenciamento de um novo laboratório, de um novo CNPJ ali próximo da região dele, tá? Enfim, são questões que a gente tem que colocar na balança e tem que explicar, às vezes, para o cliente que é possível acontecer e que não necessariamente ele vai ter um problema ou vai ter um prejuízo, digamos assim. Ele só vai ter uma insatisfação ou uma expectativa frustrada para aquele determinado prestador, mas não necessariamente um prejuízo por trás, até porque a Sul América ela preza muito por essa questão de rede, tá? É um dos nossos carros-chefes, com certeza, aqui dentro da Sul América. Então a gente não negligenciaria de tal maneira neste ponto no nosso relacionamento com o cliente, tá? É óbvio, existem gaps, né? A gente tem muito problema de rede com pé e tal, e isso se reflete também no judiciário, tá? Mas aí é uma questão muito mais por falta de profissionais habilitados ali em determinada localidade do que propriamente de uma, digamos assim, de uma, de uma ação ou de uma política por parte da Sul América de não ter rede ali ou de não capilarizar a rede em determinadas situações, tá bom? Aqui, o primeiro caso, só para trazer de exemplos, era o caso de uma UTI, falta de vaga numa UTI pediátrica, onde a gente teve que fazer um reembolso integral, a gente não conseguiu fazer essa remoção para um outro hospital da rede com que garantisse os mesmos recursos, tá? O segundo exemplo que eu trago ali é o clássico que eu trouxe para vocês, que não o judiciário ele usou a palavra descredenciamento de uma forma errônea, descredenciamento do Hospital São Camilo, na verdade não foi isso que aconteceu, foi apenas de alguns serviços, tá? E a mesma coisa ali, o terceiro exemplo que eu trouxe, que é de um plano migrado da Sompo, onde a gente também
tem alguns probleminhas também de rede, né, de localidade e tal. O judiciário usou novamente errado a palavra descredenciamento, não foi um descredenciamento que ocorreu, foi simplesmente um ajuste na rede hospitalar daquele plano que veio migrado da SOM. Enfim, são situações. Você percebe que existe uma certa atecnicidade por parte do judiciário e, às vezes, uma falta de conhecimento por parte do cliente, que muitas vezes não sabe da dimensão do prejuízo que não está tendo e do benefício, às vezes, que ele está tendo com alguns ajustes de rede que a gente faz aqui no plano dele. Mas, em linhas gerais, seria isso. Quer falar alguma coisa? Eu queria completar, no caso da ANS, quando eu não cumpro as alterações de rede hospitalar, a multa é de 50 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão, tá? Isso por produto e isso por hospital. Então, vocês imaginem, assim, cada hospital que a gente tem, ele está vinculado dentro dos nossos quase 1.000 prestadores, né? Porque a gente tem uma rede mais ou menos parecida, né? Então, a maioria dos nossos prestadores estão na maioria dos nossos planos. Então, é 1 milhão por plano. A gente está falando aqui de 1 milhão por vezes 800. Ninguém seria tão destemido, né? A ponto de não observar essas regras, né? Fazer a coisa aleatória, tá? E uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui, antes da gente concluir, é que, assim, qualquer rede complementar que não está vinculada ao registro do produto, ela traz, além da multa de operar o plano diverso do registrado, ela traz a multa por incluir ou excluir rede sem a comunicação ou autorização da ANS, com essa multa de R$ 1 milhão. Então, cuidado com essas negociações de planos de rede complementar em produto prateleira, tá? Quando o cliente quiser uma rede específica, vamos registrar um produto customizado para ele. A gente tem vários produtos customizados, né? Especialmente no administrado, mas pode ser feito também no pré-lei, no pré-pagamento, para a gente evitar esses riscos de multa. Às vezes a gente toma multa por desconhecimento da norma, e a gente tem solução, né? Se não tivesse, aí tudo bem, mas a gente tem saída para essas situações, tá bom? Então, a minha parte acabou, nossa parte aqui, a gente fica aqui aguardando se tem mais perguntas, né? E à disposição de vocês aí. Rê, não ficou nenhuma. Na verdade, ficou só uma pergunta pendente, que é com relação a uma pergunta da Marinilda, que é o seguinte: quando o prestador é descredenciado por fraude, ele precisa ser substituído? Talvez aqui a questão seja o cliente como preocupação, né? Não necessariamente aquele prestador especificamente. A fraude, ela é uma rescisão motivada, tá? Sempre que há uma rescisão por fraude, é uma rescisão motivada. Mas pela norma, ele precisa sim ser substituído. Por quê? Especialmente se for um prestador hospitalar, porque ele é um prestador, ele está ali vinculado, ele é uma característica, ele faz parte da característica essencial do produto. Então, eu vou ter que substituir, ainda que seja por fraude, tá? O que acontece é que, como é uma rescisão motivada, às vezes a gente não precisa esperar os 60 dias ali do aviso prévio, a gente quer fazer uma rescisão mais rápida, né? Mas aí também a gente esbarra na questão do atendimento ao beneficiário, porque aquele prestador pode ter beneficiários ali em atendimento, então a gente também tem que fazer uma transição de modo que a gente garanta a continuidade do atendimento para esses beneficiários que estão em tratamento. Então, sempre é uma situação um pouco mais delicada, mas segue as mesmas regras, em tese, as mesmas regras de substituição, sim, tá?